Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Sentido Correto. Eu sou Felipe Moura e hoje nós vamos investigar um versículo que é muito curioso, porque na realidade ele é mais popular como ditado do que como versículo. E o ditado popular, curiosamente, deriva de uma leitura equivocada do versículo. Mas antes da gente continuar, eu peço que você deixe já o seu curtir ou deixe curtir. Tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Eu estou falando, portanto, do versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo de número 10, que diz assim: dois pesos e duas medidas, uns e outras são abomináveis ao Eterno. Eu acredito que a maioria das pessoas esteja familiarizado com os entendimentos familiarizada, né, perdão, com os entendimentos populares a respeito desse versículo, que seria você julgar pessoas, ideias, grupos, situações com parâmetros diferentes. Aquilo que diz respeito a algo que eu sou favorável, eu julgo de uma maneira. Aquilo que diz respeito a algo que eu não sou favorável, eu julgo de outra. Essa é a forma mais comum de se compreender esse versículo. Existe ainda uma outra derivação, um pouco menos comum, mas também popular, que seria de você dizer uma coisa e na prática você fazer outra. Muito bem, vamos dar uma olhada então nos erros de leitura que levam a esse entendimento popular. O primeiro erro é talvez um dos erros mais comuns na interpretação bíblica de um modo geral, que é você parar a leitura num versículo ou num pequeno trecho. Boa parte dos problemas de interpretação das escrituras pode ser evitado se você simplesmente continuar a ler o próprio texto do capítulo de onde o versículo foi extraído. Por exemplo, mais adiante, no mesmo capítulo do livro de Provérbios, nós encontramos: dois pesos são uma coisa abominável ao Eterno, e balança enganosa não é boa. Aqui um recurso literário semita chamado paralelismo sinônimo, onde duas ideias muito parecidas elas são colocadas juntas para poder enfatizar. Então a questão de dois pesos ela é colocada como uma questão equivalente a uma balança enganosa. Isso já deve nos dar uma certa ideia de que na realidade esse versículo ele é muito mais literal do que as pessoas imaginam. E para que a gente possa entender, vamos então ao segundo erro, que é não ter uma compreensão do contexto histórico. Eu sempre digo nas minhas aulas, você pode assisti-las todas no meu canal, que é preciso entender o contexto no qual as escrituras foram desenvolvidas, foram escritas. E isso independe da questão da sacralidade das escrituras ou da inspiração das escrituras, como queira. Mas as escrituras usam uma linguagem, falam de um mundo, de uma realidade que precisa ser entendida dentro do seu contexto histórico. E para ajudar a gente a entender este versículo, eu trouxe aqui essa imagem, que é um achado arqueológico de uma unidade de medida da época do primeiro templo. Essa unidade de medida ela foi encontrada não tem muito tempo na região da chamada Cidade de Davi, que é um pedacinho ali de Jerusalém. E como você pode observar nessa medida, que é uma medida de BK, essas medidas elas eram marcadas, elas eram gravadas como uma espécie, né, de um entalhe ou de um selinho. Por quê? Porque isso indicava para a pessoa quanto aquilo correspondia. Então, como é que eu sabia, na hora de comprar alguma coisa, que eu estava levando um determinado peso de alguma coisa, uma determinada medida? Era muito simples, eles trabalhavam com padrões e esses padrões eram copiados de uma forma bem rudimentar, óbvio, não tinha a precisão que se tem hoje nas medidas, mas havia uma marcação, então, para poder referenciar. Olha, isso aqui é uma EFA, isso aqui é um shekel, isso aqui é uma BK, enfim, e por aí vai. Como essas marcações são muito rudimentares, era muito fácil de ser falsificado. Era mais fácil de falsificar do que hoje em dia. É muito mais difícil você hoje em dia falsificar o peso de 1 quilo do que você falsificar uma
por exemplo, né, uma pedrinha que cada pedra é de um jeito e já tem pequenas variações normalmente. Então, como é que as pessoas faziam para poder falsificar isso? Era muito simples, não muito diferente dos truques de mágica de cartas hoje, né, que a pessoa esconde às vezes carta na manga, aquela coisa toda. O que eles faziam era o seguinte: eles, na hora de você conferir o peso, né, inspecionar, etc., eles davam um e na bolsa eles tinham outro. E aí, na hora de efetivamente pesar aquilo que você ia comprar, obviamente utilizava-se um outro peso, dava uma quantidade maior e aí a pessoa então se beneficiava, né? O comerciante se beneficiava na hora de vender. Tem aqui mais alguns desses achados arqueológicos. A maioria desses achados está disponível num museu que existe na Cidade Velha, né, de Jerusalém, a parte que é chamada de Cidade Velha, e são pesos e medidas da época da Idade do Bronze, que foi de 3,3 mil a 700 anos antes da Era Comum. Você pode ver, então, que existe uma grande variedade aí de pezinhos e medidas que eram utilizados para quê? Para poder medir não só o peso, né, mas também alguns recipientes, umas cumbuquinhas, que também valia a mesma lógica. Você tinha uma cumbuquinha um pouco menor que você usava na hora para poder fazer aquele peso e enganar um incauto. Muito bem. Então, esse é o contexto. E aí o terceiro erro, né, ele deriva dos outros dois, que é você não olhar o contexto bíblico desse problema. Esse problema da questão dos pesos e medidas, a Bíblia hebraica ela não aborda só uma vez. Esse é um tema muito repetido. Dá a entender que a sociedade israelita tinha muito problema com isso, pela quantidade de referências, tanto na Torá, quanto nos escritos, quanto nos profetas. E quando você tem vários profetas apontando o Eterno, reclamando desse problema, então a gente percebe que era um problema grave e bastante popular aí. Nós temos então, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, 13 e 14. Na tua bolsa não terás pesos diferentes, um grande e um pequeno. Exatamente aquela lógica que eu falei. Na hora de você mostrar para a pessoa, você mostra um peso de um tamanho, na hora de pesar, você pesa de outro e aí a pessoa sai no prejuízo. Na tua casa não terás duas sortes de efá, um grande e um pequeno, né? Ou seja, de novo, né, aquela coisa de repente, uma cumbuquinha, né? Efá era usada para medir farinha, por exemplo. Você tem então uma cumbuca maior e uma cumbuca menor. Você mostra maior, na hora de realmente medir, você mede pela menor e tem um lucro, né, baseado aí no roubo, né, na fraude em cima do seu consumidor. Naquela época não tinha o site Reclame Aqui, não tinha Procon, né? Então era um problema delicado. Amós, capítulo 8, versículos 4 a 6. Ouçam, vós que pisais os pobres e arruinais, na verdade, arruinais, né? Arruinais os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? Quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o peso, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Então você pode perceber nitidamente que a grande questão aqui era a fraude. Esse versículo que Provérbios traz, 2 pesos e 2 medidas são abomináveis, o que ele está dizendo é que a fraude é uma coisa abominável. E você tem vários versículos que lidam com isso. Eu citei alguns aqui no vídeo. Levítico 19, 36, Provérbios 11, 1, 16, 11, Ezequiel 45, 10, Oséias 12, 6 e 7, Miqueias 6, de 10 a 13. Então, vamos à questão do quarto erro. Alguém poderia falar: Felipe, mas a ideia de você ter duas referências, né? O ditado popular, 2 pesos e 2 medidas, né? No seu sentido de você ter 2 critérios, julgar o vizinho, que é seu amigo, de uma forma e o colega de trabalho que você não gosta de outra, ou julgar você mesmo de uma forma e na hora de você lidar com outros você agir de forma diferente, isso não é um conceito bíblico? Até não está errado. A ideia do ditado popular não está errada. É a referência que está errada, né? Por exemplo, falar de
de mim e do próximo, eu poderia usar aquele versículo, amarás o próximo como a ti mesmo, né? Ou se eu quero falar sobre a questão, por exemplo, né, de você não favorecer alguém, né, no julgamento, etc., embora a Bíblia hebraica ela não tenha um versículo específico que diga assim, os seus critérios pessoais devem se aplicar a todas as situações e não de acordo com o seu gosto, você pode inferir essa ideia, e não é errado você inferir uma ideia a partir de um versículo bíblico, mas de um versículo muito melhor, que tem muito mais a ver com isso. Tá? Por exemplo, Levítico 19:15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás ao teu próximo. Obviamente aqui, Levítico está falando, está se dirigindo aos juízes, né? Dizendo que o juiz tem que ser imparcial. Né? Óbvio que o contexto aqui não é pessoas comuns, ele está se dirigindo aos juízes no ato do julgamento. Mas por esse versículo você consegue perceber que o Eterno é a favor da imparcialidade. Este e vários outros que falam desse tema. Então, você ser imparcial nas suas ideias, você adotar os mesmos critérios para várias, né, para coisas diferentes, não baseado na sua, no que você gosta ou deixa de gostar, realmente é uma ideia que dá para você derivar da Bíblia, mas não distorce o versículo de 2 pesos e 2 medidas, porque o versículo de 2 pesos e 2 medidas não está falando de você ter vários critérios para avaliar situações. Está falando de você ser desonesto, literalmente, né? Está falando de você cometer fraude, de você roubar uma pessoa através de uma fraude. Tá? Então, pessoal, não basta só você ter uma ideia certa. Na hora de você associar essa ideia ao versículo, você tem que pegar o versículo certo. Tá? Por que isso é importante? Porque se você não for cuidadoso com essas pequenas coisas, você acaba abrindo uma brecha para que outras passagens da Bíblia também sejam distorcidas. Então, a gente não pode achar que os fins justificam os meios. Nada justifica eu distorcer uma passagem bíblica propositalmente, mesmo que a minha ideia seja nobre ou que a minha ideia seja encontrada em outro local. Então, qual é o verdadeiro sentido do versículo bíblico que fala de 2 pesos e 2 medidas? O Eterno abomina vendedores que tentam iludir os clientes. Esse é o sentido do versículo bíblico. Ah, Felipe, eu posso continuar usando o ditado popular? Claro que pode. Eu uso esse ditado popular, você pode usar esse ditado popular. Só que você deve entender que, em se tratando de texto bíblico, o sentido é diferente. A ideia do ditado, ela está correta, mas o ditado em si, as palavras do ditado, surgiram de uma leitura errada da passagem bíblica. Então, você até pode dizer, isso é 2 pesos e 2 medidas, não faça isso, mas cuidado ao dizer, a Bíblia condena 2 pesos e 2 medidas, porque você pode estar tirando o texto bíblico de contexto. Chegamos então ao final deste episódio, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se vocês apreciam esse tipo de estudo mais aprofundado, mais meticuloso e criterioso das Escrituras, não deixe de nos ajudar também a continuarmos. Retribua, não apenas absorva, não apenas sugue, né, mas pratique também a retribuição, que é um preceito bíblico. Você pode fazer isso através de um dos sites que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de O Sentido Correto.